E aí pessoal, tudo bem? Em eletrônica aplicada, hoje eu quero fazer uma breve introdução aos sensores óticos e também te apresentar o sensor ótico difuso. Vamos lá? Diversos são os sensores que você vai encontrar aí na medição das mais variadas variáveis na nossa natureza. Temperatura, você vai encontrar sensores para medição de nível, sensores para medição da vazão, sensores para medição da pressão, sensores utilizados também na indústria alimentícia de modo geral, como densímetros, dosímetros, diversos outros sensores chamados de analíticos. E também uma classe bastante importante e interessante, que é a classe dos sensores de presença. Os sensores de presença, também conhecido como sensores de proximidade, tem diversos tipos, como sensores mecânicos, também conhecido como as chaves fim de curso, que são sensores não só de presença, mas também de contato. Bom, você tem outros sensores que vieram para substituir os sensores mecânicos e utilizam diversos outros princípios físicos, como por exemplo sensores capacitivos, sensores indutivos, sensores do tipo também magnéticos, sensores do tipo ultrassônico e também uma classe bastante importante que é a classe dos sensores óticos, que existe uma gama diversificada e diversos tipos, modelos e princípios para esses tipos de sensores. Hoje eu quero te falar sobre os sensores ópticos. Sensores ópticos são encontrados nas mais variadas formas, mas três princípios são os principais. Barreira é um deles, a difusão, o retorno da luz ou não, é um outro tipo, e a retroreflexão. Então você vai encontrar aí basicamente sensores ópticos utilizando as ideias de barreira, do modo difuso ou retroreflexivo. Mas por que eu utilizaria um sensor óptico? Geralmente um sensor óptico ele possui um alcance maior que sensores indutivos ou capacitivos. Além disso, se você estiver trabalhando, por exemplo, no vácuo, não haverá distinção do tipo de material, sendo metálico, condutivo, poroso, e sensores indutivos e capacitivos sofrem mais com as diversidades dos tipos de materiais. Bom, mas qual é a ideia de um sensor óptico? Bom, eles são baseados em dois circuitos eletrônicos, um emissor e também um outro receptor. Então nós temos de um lado um elemento que emite a luz e nós temos do outro lado um elemento que recebe essa luz. Bom, nós temos também que do lado do receptor, ele é um elemento com um pouco mais de eletrônica, porque ele tem que identificar o tipo de luz através do analisador de frequência e ele que vai ser responsável também por realizar o chaveamento, indicando na saída, fechando ou abrindo algum contato, indicando que teve uma atuação daquele determinado sensor. Então, o emissor ele envia um feixe de luz de forma pulsada, através de um LED até o receptor. E é por isso que o receptor ele possui um fototransistor, que é um elemento sensível à luz, e um circuito detector da luz vindo do emissor. É o receptor que é responsável por receber a luz. Ele é que é o elemento sensível, mas é o analisador de frequência que é capaz de identificar e separar que a luz é a luz real que está sendo enviada pelo emissor e não a luz ambiente. Bom, você vai encontrar aí sensores ópticos que utilizam luz do tipo infravermelha, que você não vai visualizar. Você vai ter também a vermelho visível e também sensores que utilizam a luz modulada do tipo laser. Tá? Outras vantagens que você teria aí em utilizar os LEDs aí nos sensores ópticos. Bom, eles operam numa larga faixa de temperatura, também são muito resistentes à vibração, choques mecânicos e, claro, possuem também uma vida útil longa. Bom, eu citei que por vezes você vai utilizar a luz infravermelha, às vezes o laser, mas às vezes a luz é visível. Pode ser para uma detecção de segurança, pode ser por uma detecção de funcionamento ou simplesmente para facilitar a instalação. Hoje eu quero te falar sobre o sensor óptico difuso. Bom, o sensor óptico difuso é um elemento bastante interessante na categoria dos sensores ópticos. Ele tem na mesma unidade tanto o emissor quanto o receptor. Então, um único sensor, você tem a unidade emissora e a unidade receptora, os mais diversos formatos que você encontrar aí. Bom, para a atuação do sensor é necessário que a luz que é emitida então pelo emissor seja de alguma forma retornada ao receptor.
Mas como que o sensor óptico difuso então vai receber a luz? Bom, neste caso, né, a luz que está então sendo enviada pelo emissor, ela tem que refletir no próprio objeto, né, no elemento alvo. E essa luz, né, que vai bater aí no objeto alvo, ela vai ser espalhada aí, né, nas diversas direções. E claro, né, uma delas você espera que ela seja detectável pelo seu receptor. Uma das grandes vantagens, né, do sensor óptico difuso é que ele, né, diferente do sensor óptico de barreira, ele possui tanto o emissor quanto o receptor num único elemento. Então, nesse caso, nós precisamos apenas de uma única fonte de alimentação, né, alimentando tanto o emissor quanto o receptor. Uma questão bastante importante e interessante aí também, né, com o sensor óptico difuso, que é similar também, né, com o sensor óptico de barreira, né, é a questão da reflexão do sinal. Né? Então, de modo geral, né, você espera que o sinal seja, né, enviado, que ele bata, ele volta, ou seja, que ele possa ser refletido, mas nem sempre isso será possível. Né? Você tem às vezes que objetos transparentes também não vão se dar muito bem com o sensor óptico difuso, porque a luz vai passar, ela vai refratar e não refletir. Além disso, também, né, situações em que o seu líquido, por exemplo, estiver em movimento, né, ele não vai fazer com que o sinal volte da forma correta, ele vai ser difundido, né, nas mais diversas direções. Então, superfícies rugosas, superfícies transparentes também não se dão bem com o sensor óptico difuso. E ainda, né, nós temos que lembrar também, né, que de acordo com as cores, né, determinada cor ela reflete e determinadas cores elas não refletem. A cor preta, por exemplo, ela não reflete bem. Então, todas as cores que de alguma forma forem muito escuras também, né, não terão uma boa atuação direta com o sensor óptico difuso. Bom, você vai procurar aí e vai encontrar diversas aplicações para o sensor óptico difuso, assim como você tem para o de barreira. Objetos pequenos, objetos grandes, né? Você tem também angulações possíveis para que você possa utilizar o óptico difuso, para que de alguma forma, né, a luz possa ser retornada ao seu sensor. Você pode também fazer combinações, né, de sensores ópticos difusos, buscando, por exemplo, né, ampliar uma área de passagem, de detecção, ou ainda também tipos de formatos diferentes de peças. Bom, galera, com relação a essa introdução aos sensores ópticos, né, apresentando para você aí, né, o sensor óptico difuso, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.